boa noite. Começamos agora Hora do Voto, que recebe João Amoedo, graduado em Engenharia Civil e Administração de Empresas e tem no currículo profissional destacada atuação no mercado financeiro na direção de importantes bancos. Hoje, João Amoedo é candidato à presidência da República pelo Partido Novo, do qual é fundador. E eu agradeço muito sua presença, ter aceito o nosso convite. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade. E também integra a nossa bancada a jornalista Denise Campos de Toledo, comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Denise, obrigada por mais uma vez estar conosco. Muito bem, eu quero começar sobre algo que foi dito quando você criou o Partido Novo, 2010, foi isso, em 2010, e disse que o Partido Novo tinha como objetivo de construir um Brasil diferente, seguro, simples e livre, sem privilégio para alguns. Isso soa muito bonito, Amoedo. Entretanto, é abrangente demais. Então, é uma oportunidade para você explicar. Livre como? Seguro sob que ponto de vista? Que Brasil é esse que vocês almejam? Perfeito. Na verdade, a ideia, no primeiro momento, lá atrás, em 2008, 2009, quando a gente começou a pensar sobre o assunto, não era nem montar um partido político. O que eu queria, em determinado momento, com alguns amigos, era ir para a iniciativa pública e tentar levar práticas do mundo privado para melhorar a gestão. Era mais um eleitor cansado de pagar uma carga tributária muito elevada e ter serviços de péssima qualidade. Entretanto, ao chegar a ter contato com alguns políticos, especialmente no Rio de Janeiro, onde eu sou carioca, eu identifiquei duas coisas. Primeiro, a máquina pública era feita basicamente para servir os políticos e não para servir o cidadão. E você precisava, então, mudar a máquina pública e trazer novas lideranças, com outra mentalidade. Aí a conclusão óbvia foi, precisamos montar um partido político, né? Quando a gente fala de um Brasil mais seguro, a primeira coisa é a parte de segurança da pessoa mesmo, né? Segurança pública mesmo. A segurança pública. O Brasil hoje teve, ano passado, 64 mil assassinatos. Tem outra segurança, que é a segurança jurídica. O Brasil troca-se novas leis a cada momento, a legislação super complicada. Às vezes você está revendo várias coisas que já foram feitas, então para o investidor, para quem quer montar um negócio, é muito difícil, né? Quando a gente fala num país mais simples, é um país com menos burocracia. O Brasil não tem liberdade econômica para quem quer montar o seu negócio, para quem quer empreender, e um Brasil mais livre, onde as pessoas de fato tenham mais autonomia pela sua vida. A gente hoje trabalha 153 dias por ano só para pagar imposto, né? E por último, que eu acho que é o mais importante, é que o Brasil sempre foi visto como uma terra de oportunidades, e hoje não é mais. Pesquisas recentes aí feitas com a turma mais jovem mostrou que 62% dos jovens, se pudesse, deixariam o Brasil, porque não vem o país como uma terra de oportunidades. E isso passa, na nossa avaliação, realmente por você equilibrar as contas públicas, reduzir privilégios, melhorar a educação do Brasil, especialmente a educação básica e fundamental, que tem sido sofrível, de fato criar oportunidades para as pessoas se desenvolverem, né? Então, eu diria assim, finalizando, uma sociedade próspera, na nossa avaliação, é uma que conjuga liberdade econômica com boa capacitação na parte de educação, né? Agora, é um minuto só, Denise, mas assim, considerando o que você acabou de falar sobre esse Brasil livre, em que o brasileiro tenha mais autonomia, como você disse, e você sempre se apresenta como defensor de uma política liberal na economia. Agora, em relação a temas polêmicos, em que entra a questão também do livre-arbítrio, você assume uma posição contrária, que é o caso da descriminalização do aborto, do uso das drogas. Então, eu quero saber se há uma incoerência aí, se essa liberdade que o Partido Novo pretende é uma liberdade que só vai até certo ponto. O discernimento do cidadão vale para tudo ou não vale? Eu acho que é um bom ponto, porque é uma oportunidade de a gente explicar bem para quem nos está assistindo. É o seguinte, eu diria que a gente é bastante liberal e fica claro isso no posicionamento do partido. O que a gente disse, né? Existem temas muito polêmicos e de difícil decisão, por exemplo, como a questão do aborto. Como nós nos julgamos liberais, a gente disse o seguinte, em relação ao aborto, por exemplo,
o Novo terá mandatários, candidatos pelo menos, que são a favor do aborto e outros que são contra. O partido não, na verdade, não determinou uma posição para todos eles. O que a gente diz é o seguinte, cabe a cada cidadão fazer a sua escolha. Eu, por exemplo, sou contra o aborto, acho que deveria acontecer só nos casos previstos em leis. Mas a gente terá dentro do Novo pessoas com posições contrárias. Mas e você, pessoalmente, há uma incoerência, né, no seu modo de ser liberal para as questões da economia e em relação a essa liberdade de decisão do cidadão numa questão como essa, que é tão complexa, a descriminalização do aborto, a das drogas, que eu citei também, e a gente poderia rolar outros problemas também. Eu quero saber você. Não. Né? Se tem uma incoerência aí, para umas coisas o brasileiro é livre, para outras não vem que não tem, não é? Não. É isso que é importante dizer o seguinte, eu respeito que cada um tem o seu posicionamento. E eu respeito, inclusive, que eles respeitem que eu tenho o meu posicionamento. Então, o meu posicionamento, eu sou contra a liberalização, a descriminalização das drogas agora, no momento. Eu acho que a gente deveria atacar alguns outros problemas, como o desemprego, como a educação, esperar um pouco mais o que está sendo feito lá fora, quais são as experiências mais bem-sucedidas. Então, eu acho que seria, no momento, trazer uma variável adicional para o processo. Então, eu sou contra. E na questão do aborto, eu sou contra também. Agora, isso não quer dizer o seguinte, eu respeito e incentivo que cada um tenha o seu posicionamento. O meu posicionamento não deve ser determinante sobre o posicionamento da nação. Então, até tenho comentado, por exemplo, a questão do aborto. Essa vai ser uma decisão que virá do Congresso. Congresso esse que deve espelhar o que a gente espera, infelizmente nem sempre tem acontecido isso, né? Espelha a vontade dos brasileiros, uma representatividade adequada. Então, eu não pretendo que a minha posição pessoal interfira numa posição que vier do Congresso. Agora, pelo teu histórico, você resolveu encarar uma disputa para a presidência justamente num dos momentos mais difíceis do Brasil das últimas décadas. Então, quando se fala em segurança, quando se fala em melhoria da economia, redução de carga tributária, ambiente de negócios, a gente vê grandes entraves à frente para serem resolvidos antes. Então, qual seria a sua proposta de gestão desses problemas principais que nós temos hoje na economia, especialmente desequilíbrio fiscal, necessidade de reformas, redefinição de tamanho do Estado, os desequilíbrios que nós temos aí de tratamento entre o setor público e o setor privado? Quais seriam as suas principais propostas? Denise, de fato, o Brasil está num momento delicado e certamente esse próximo presidente pegará a nação num cenário muito distinto dos últimos, né? Uma situação muito mais fragilizada por tudo isso que a gente viu ocorrer. Por outro lado, me parece que a crise toda política, a crise econômica, deixou a população brasileira mais consciente das necessidades de mudança e muito até do questionamento desse tamanho do Estado, que sempre foi nos vendido como o Estado fosse resolver todos os nossos problemas. A gente sabe que isso não acontece, não aconteceu em nenhum lugar do mundo, não aconteceria no Brasil. Eu entendo que tem uma série de coisas que tem que ser feitas, né? E isso tudo passa pelo Congresso, isso é fundamental. Por isso, inclusive, que no Novo a gente terá mais de 230 candidatos a deputado federal, que nós entendemos que todas essas mudanças têm que passar pelo Congresso. O que eu acho que é a primeira coisa, né? Primeira, de fato, a gente tem que dar um exemplo. Quem foi eleito tem que dar um exemplo de corte de privilégios, corte de mordomias, mesmo que isso não seja relevante do ponto de vista financeiro, mas é a mensagem que você está dando para a população. Eu estou elegendo não uma autoridade simplesmente, eu estou elegendo alguém que de fato vai ser um funcionário público. Então, temos compromisso de reduzir metade das verbas de gabinete, metade da quantidade de assessores no lado legislativo e eu também, eleito presidente, tenho uma série de compromissos de redução de custos. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, diferente das outras vezes, nós temos que ter uma equipe ministerial de gente técnica, de gente que conheça de educação, de saúde, de gestão pública. Indo para as reformas, essa é a minha ideia, tão logo nos primeiros dias do governo, apresentar uma série de reformas. O que a gente precisa fazer? Colocar o Brasil no trilho, equilibrar as contas e investir na educação e na parte de liberdade econômica. Então, primeira coisa, reforma da Previdência. Igualar o sistema privado com o sistema público, a gente tem grandes distorções aí, buracos enormes. Fazer uma reforma simplificando a carga tributária, a gente tem uma complexidade enorme tem na parte tributária, abrir um pouco mais a economia brasileira. A economia brasileira é muito fechada, só comparando com o Chile fez cerca, nos últimos anos, 20 acordos comerciais, o Brasil fez 3 ou 4. Então isso tudo coloca a gente fora da inovação, coloca no atraso e melhorar a liberdade econômica. As pessoas precisam ter mais liberdade para empreender e segurança jurídica. Eu acho que esses são, passando por uma reforma do Estado, né? A redução um pouco da área de atuação e uma coisa que a gente defende também nessa própria reforma do Estado é a privatização de empresas públicas. Nós entendemos que esse dinheiro deve vir para a gente quitar a dívida, para diminuir o custo dos juros, com a segurança jurídica a gente vai poder pagar menos também
e cabe à iniciativa privada fazer gestão pública. A gente já viu que a gestão pública em empresas é terrível, vira cabide de emprego, ineficiente. Então, esse seria o processo para a gente começar a colocar o Brasil nos trilhos. Agora, você falou que tudo passaria pelo Congresso. Tem muitos candidatos. Agora, daí você contar com uma renovação é difícil. E desde o início, vocês foram contra coligações para tentar ter uma limpeza dessa política atual. Como negociar depois se não houver essa renovação, sendo que antes não houve essa negociação? Eu não estou colocando juízo de valor nisso, mas é a dificuldade de tramitação de matérias. Não, eu entendo o seguinte. Não é uma tarefa fácil, mas assim, a primeira coisa, e acho que isso é importante, a gente sempre tem dito, né? Vamos fazer coligação com o cidadão brasileiro. Por quê? O que a gente vê hoje, os partidos estão se alinhando por conta de tempo de televisão e estão deixando de lado totalmente a sua ideologia. Então a gente tem visto o PT fazendo alianças com partidos que foram a favor do impeachment, o PSDB fazendo aliança com partidos que foram da base aliada da Dilma. Então que essa coligação certamente pode até existir, mas ela vai entrar com tantas dívidas em função dos acordos por conta da eleição que vai amarrar muito o gestor. Eu entendo que o princípio nosso é um roteiro. Primeiro, ser muito claro e transparente nas propostas, né, do que a gente vai fazer para que, se for eleito, a gente terá o referendo da população. Segundo, eu acho que aí o presidente da República tem um papel fundamental na forma como vai coordenar e atuar nessa negociação. Você, como presidente, tem que dar o tom de equilíbrio, transparência, mas que está colocando os interesses do povo brasileiro em primeiro lugar e conta com a população brasileira para na verdade, defender sua pauta. O que a gente viu, infelizmente, no governo Temer, por exemplo, foi usar única e exclusivamente o Congresso, as alianças, o fisiologismo tradicional. Então, o que a gente pretende de fato, eleger uma bancada, deixar as propostas claras, colocar isso logo nos primeiros dias de governo, porque você tem o endosso do voto, e contar com a transparência e o endosso da população. Certamente vamos ter que negociar algumas coisas, priorizar outras em detrimento de outras, mas assim, eu acho que faz parte da política, agora sempre com muita transparência, né? Sobre o legislativo, né, me ocorreu agora o seguinte, que há uma situação que não é exatamente peculiar desse momento, mas que ela vem num crescendo, que é uma segmentação lá das bancadas, e elas estão muito estereotipadas. Então temos a bancada ruralista, a bancada evangélica, e temos assim as bancadas, a bancada da bala, a bancada dos militares, etc. E entre os candidatos também, agora a presidência da República, é o candidato dos trabalhadores, o candidato da continuidade. E eu quero saber, João Amoedo, onde é que se enquadra nessa departamentalização? João Amoedo, pelo seu histórico profissional, é o candidato dos banqueiros, do mercado financeiro? Eu entendo que os banqueiros do mercado financeiro nem precisariam de candidatos, né? Porque nos últimos anos eles ganharam bastante dinheiro, especialmente durante a gestão petista. E além disso, acho que teve outro aspecto, é que você teve uma concentração muito grande no mercado financeiro, justamente causado pelos excessos de regulamentações, pela dificuldade de empreender, e isso consolidou um mercado que hoje é muito fechado, e isso explica boa parte da questão do spread elevado. Quando a gente montou o Novo, isso de fato foi um negócio genuíno, foi o seguinte, olha, a gente entendeu que tinha que deixar alguma coisa melhor, um país melhor para as próximas gerações e ajudar especialmente aqueles que mais precisam da área pública, né? Então eu digo o seguinte, nós somos o candidato do cidadão, o candidato brasileiro que quer empreender, que não quer ir embora do Brasil, que não quer pagar tanto imposto. A nossa única dificuldade tem sido fazer essa mensagem chegar para a maior quantidade de pessoas. Mas as pessoas estão entendendo e estão se engajando muito. O nível de aderência, de aceitação das nossas ideias é muito grande porque nós temos sido coerentes ao longo do tempo. Então, quando o Novo montou o partido, a gente não fez nenhuma coligação, não trouxe nenhum político único, exclusivamente porque era conhecido, não usamos dinheiro público, é o único partido que não usa dinheiro público em toda a sua atuação. Os 4 vereadores do Novo que foram eleitos cortaram 39 assessores, alguns deles gastam 4%, 5% da verba de gabinete. Então, tudo isso está ficando para a população, que sempre foi muito desconfiada, com razão, em relação à política, olhando para o Novo, dizendo, parece que essa turma é diferente. Mas essas mensagens todas, elas estão evoluindo muito bem nas redes sociais. Isso é perceptível, mas elas não se refletem nas pesquisas de preferência de votos. Você não sai do 1%. Então, entra aí o questionamento se você vai ter tempo.
não apenas aí o tempo de TV para a propaganda, quando começar a campanha na TV, mas o tempo mesmo, são 6 semanas, né, para a expansão dessas ideias de inovação e que, segundo o seu olhar, estão tendo adesão, para que isso se reflita na urna, na preferência de voto. Vai dar? Eu entendo que vai dar e eu gosto de ver, diferente da sua colocação, eu gosto de ver o copo meio cheio. Se a gente parar e pensar o seguinte, o Novo é um partido que tem aí praticamente 3 anos, né? Um pouco menos de 3 anos. Eu nunca fui figura pública. Na última pesquisa a gente apareceu com 2% na margem de erro, empatado. Bom, eu peço desculpas, aí vem cá, eu fiz uma redução dramática, né, do ponto de vista aí do percentual. Não, mas não tem problema, mas também não é relevante. Mas o importante é a gente estar empatado, por exemplo, com o Haddad na frente do Meirelles. Aí quando eu olho para os candidatos que vieram no partido como o PMDB, do PT, e eu vejo a gente na frente ou empatado, para a gente ficar muito otimista. Isso com uma semana de campanha onde eu não participei de nenhum debate, porque a gente não tem os 5 deputados, nem poderia ter, porque é a primeira campanha que o Novo está fazendo, com muito menos espaço. Então eu diria o seguinte, a gente tem crescido bastante e assim, as mídias sociais são o primeiro termômetro, mas que claramente elas, passado um certo tempo, elas começam a se refletir nas pesquisas. Eu não tenho certeza que o Novo continuará a crescer bastante. Agora, além dessa questão que a Maria Lídia colocou, de você ficar muito na internet e tal, eu acho que tem uma outra resistência, porque nós estamos vendo a população muito radicalizada e dividida. Então, muitas pessoas falam, olha, o Novo é legal, o Novo é novo, né? Não só no nome, mas não vai para frente, não vai passar. Então, tem uma resistência de quem poderia votar no primeiro turno, eu já ouvi vários comentários nesse sentido, mas que pretende ter um voto útil, né? Indo pela eliminação daqueles que não gostaria de ver. Como vencer essa resistência? A gente vai vencer essa resistência com o crescimento. É interessante que eu tenho acompanhado, a gente acompanha muito o retorno de vários lugares do Brasil e dos núcleos que a gente tem, e essa última semana foi impressionante como começou a virar isso. Muita gente dizendo o seguinte, olha, o voto útil não existe na prática, porque as pessoas estão muito inseguras. Quem que é o voto útil e se de fato o voto útil irá resolver efetivamente os nossos problemas? Porque isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, que é o seguinte, a eleição não será ganha, a mudança do Brasil não será apenas na urna, a mudança começa na gestão do novo governo. E a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, esse novo eleito que poderia estar derrotando um outro grupo, quando começar o governo, entregará o governo que a gente quer ou fará uma gestão muito ruim e dará espaço para um retorno daquilo que a gente não quer? Então, as pessoas estão começando a ficar mais esclarecidas e muitos dizendo o seguinte, olha, eu vou votar no Novo no primeiro turno, depois eu vejo o que eu faço no segundo. E como o cenário está muito incerto, aquelas que seriam votos úteis no primeiro momento estão deixando de ser votos úteis porque não conseguiram crescer. Mas né, tem alguns tempo deles. ainda, hein, para essa tempo. coisa mudar tanto a seu favor como contra, no sentido do fortalecimento disso que pode se transformar numa tendência, que é o tal do voto útil no primeiro turno. É verdade. Agora, nós temos uma grande vantagem, que é o seguinte, o nível de rejeição do Novo e da minha candidatura é o mais baixo que existe. Como o nível de conhecimento. Né? Previsível, Previsível, como novo. Nível de conhecimento, exato. Só que como o nível de conhecimento também é baixo e a aceitação por tudo que a gente viu é alta, à medida em que a gente fica conhecido, o crescimento acontece muito rapidamente. Então, agora, de fato, a nossa grande dificuldade é isso, quer dizer, eu não participei dos debates e cresci. Passei de 1% para 2% sem participar de um debate. Então, mas aí você coloca uma outra novidade nessas eleições, que é uma campanha feita basicamente pelas redes sociais. Claro que você tem essa participação, tem entrevistas como aqui no nosso caso, mas vai ser um grande desafio ver qual que é a importância maior, se é a internet ou a campanha em rádio e televisão de fato. É verdade, eu acho que essa é uma dúvida que existe, eu acho que entre todos os analistas hoje, a gente só vai saber a resposta quando terminar a eleição, mas eu não tenho dúvida que a internet, as mídias sociais terão um papel muito importante nesse processo. Difícil saber que extensão é essa. E no nosso caso específico, a gente tem visto, mesmo nas mídias que a gente já vinha bem, mas nos últimos dias, na última semana, aí, um crescimento exponencial, né? Por acaso eu estava vendo esses últimos dias, a minha página, acho que esse mês, ou na última semana, foi a página que mais cresceu no Brasil, não de político, de todos os segmentos. E isso se reflete na rua, né? Eu estou andando, estou vendo isso, né? As pessoas abordando, dizendo que vão votar no Novo.
Então, eu acho que tem um bom tempo ainda para a gente, de fato, avançar. Você gosta mesmo do copo cheio, hein? Eu tô gosto vendo. do copo cheio. Bom, sempre otimista. Mas só para dizer, quem se predispôs a montar um partido político no Brasil com toda a resistência dos partidos tem que ser otimista, senão teria desistido no primeiro momento. Agora, desse Brasil diferente que o novo pretende, reduzir a desigualdade será prioridade? Maria Lídia, eu gosto mais de falar em reduzir a pobreza. Porque acho que esse tem que ser o nosso ataque. Agora, o principal para a gente reduzir a pobreza e depois, consequentemente, a desigualdade é entender as razões disso. E na minha análise, o Estado brasileiro é o principal agente fomentador de desigualdades. Ele faz isso quando paga pouco dinheiro, paga uma remuneração baixa no Fundo de Garantia do Trabalhador, pega esse dinheiro do trabalhador e empresta para grandes empresas. Ele faz isso quando dá desoneração fiscal para série de grandes grupos e impede que o pequeno e médio cresçam. Ele faz isso quando tem uma carga tributária muito complexa, onde só os grandes grupos têm uma estrutura jurídica tal e tributária que consegue cumprir aquilo e empurra o pequeno e médio para a informalidade. E por último, só para fechar como exemplo, ele faz isso novamente quando ele coloca a maior parte dos recursos da educação no ensino superior e dá uma educação básica e fundamental de péssima qualidade e faz com que o pobre acabe pagando a faculdade do mais rico, que foi quem fez o ensino privado médio fundamental. Então, bom, isso quer dizer que você é contra a gratuidade da faculdade, da universidade pública? Eu entendo o seguinte, primeira coisa, a gente deveria colocar mais dinheiro no ensino básico fundamental e na primeira infância, e não tanto... Mas exclui a gratuidade da universidade pública? Eu gosto da ideia apresentada pelo Banco Mundial da gente avaliar, cobrar a universidade pública daqueles que podem pagar, daqueles que têm renda. Justamente, assim, a gente tem que entender que os recursos do Estado são escassos. Né? E o nosso dever como cidadão, como pagador de impostos, é justamente otimizar a alocação desses recursos. Então, me faz muito mais sentido, por exemplo, investir nas creches, na primeira infância, e isso está provado que R$1 investido na primeira infância dá R$7 de retorno para a sociedade, do que colocar todos esses recursos no ensino superior. Né? Agora, como combater a pobreza, melhorar a qualidade de vida da população, tendo o desafio do ajuste das contas públicas, que eu acho que é a equação mais difícil que o próximo governo terá é exatamente isso, porque tem de fazer ajuste fiscal, mas vai encarar um desemprego brutal ainda, com perda de poder aquisitivo da população, informalidade e necessidade de mais investimentos em saúde, em educação, em segurança. Como fazer isso ao mesmo tempo? Denise, é o seguinte, no Estado brasileiro a gente sempre foi acostumado a fazer os ajustes aumentando imposto ao invés de diminuir a estrutura, né? Então acho que isso tem que ser diferente, a gente tem que realmente reduzir custo, porque não dá mais para aumentar imposto. E não tem jeito, a gente tem que atrair investidor. E investidor, como é que a gente vai atrair? Com mais liberdade econômica, com regras jurídicas mais claras, tendo equilibrado as contas para eles saberem que o governo não vai estar demandando tanto capital, com a abertura da economia. Então a gente tem que abrir o mercado mais para trazer justamente investidores. O Brasil tem uma capacidade, quer dizer, é rico em recursos naturais, tem escala, né? Tem um mercado consumidor enorme e a gente vai e tem o Chile tem uma renda per capita 60% a mais do que a brasileira, porque tem liberdade econômica, as pessoas conseguem ir para lá empreender. Então eu diria que passa por um enxugamento do Estado e para uma maior liberdade econômica para atrair investidores para o Brasil. Mas então você acha que dá para fazer um ajuste fiscal que não imponha mais sacrifício à população? Porque isso tem sido colocado muito tecnicamente. Que para você fazer o ajuste, você tem contenção de gastos do governo, você tem redução de investimentos, como já vem acontecendo. Então, qual o custo? Como é que fica a situação da sociedade a médio prazo? Eu entendo o seguinte, uma boa parte do ajuste tem que ser na Previdência. Os números são relevantes aí. Então, o ajuste vai ser na Previdência. O outro ajuste, que isso só pode ser feito ao longo do tempo, quer dizer, a gente tem o funcionalismo público no nível federal ganhando 69% a mais do que a mesma função na iniciativa privada. Voltando ao Banco Mundial, tem um próprio estudo do Banco Mundial mostrando que se esse prêmio fosse 15% a 16%, que é o que é na maioria dos países, daria para o Estado uma economia de 60 bilhões de reais. Então são esses números que a gente está falando, e a Previdência tem que ser feito um ajuste. Na medida em que a gente fizer um ajuste o processo de privatização também, você vai gerar caixa para o Tesouro, vai conseguir baixar os juros da dívida, e na medida em que você tenha um presidente com outro horizonte fazendo as medidas, nós podemos captar recursos mais baratos. Então acho que dá para fazer esse ajuste, pelo contrário, sem fazer um sacrifício para a população e gerando oportunidade. E colocando dinheiro onde tem que ser colocado, na educação básica, que o Brasil não conseguiu evoluir em produtividade nos últimos anos. A gente está com uma produtividade
praticamente estagnada. Então, os salários são baixos, você não consegue produzir e, consequentemente, como é que você acaba com a pobreza se você não consegue gerar renda, né? Bom, eu ainda nessa esteira da questão da desigualdade, da pobreza, eu vi uma declaração sua e eu fiquei intrigada, em que você disse que riqueza é indicador de capacidade. E aí eu confesso que eu me detive ali para entender se, no seu entender, pobre é pobre porque não tem capacidade. Se classe média continua classe média porque é média, mediana, medíocre. E como é que se mede a capacidade num país com as pessoas vivendo em situação tão desigual como acontece no Brasil? Vamos lá, para deixar claro, porque às vezes assim, as palavras fora de contexto podem dar uma impressão errada. Foi muito intrigante isso, por isso que eu quero esclarecer. Exato, então o que foi questionado nesse momento foi dizer o seguinte: ô João, você com esse patrimônio, isso não é muito ruim? Eu falei, não, acho que o patrimônio que eu obtive mostra uma capacidade de gestão de empreendimento. Agora, obviamente, você para ter um determinado patrimônio ou ter sucesso, é uma série de coisas. Você precisa dar uma boa educação. Então, a pessoa pode ser muito competente, mas não teve as oportunidades, não teve educação, justamente porque o Estado tira isso, né? Ou não nasceu, né, de uma família que possa ter já dado a largada, mas o chute inicial. Mas aí eu acho que isso não é tão relevante. Porque, não, porque se a pessoa tem uma boa educação... Por exemplo, meu pai é médico, minha mãe era dona de casa. O que eles me deram, eu não tive nenhum patrimônio deles. O que eles me deram foi colocar num bom colégio, que me permitiu ir para uma boa faculdade. Eu sempre fui uma pessoa dedicada, acabei fazendo 2 faculdades, sempre fiquei muito preocupado em trabalhar bastante. Então, assim, o Brasil tem oportunidade, só não tem mais porque o Estado não provê uma boa educação e faz com que as pessoas tenham pouca oportunidade. E, infelizmente, esse dinheiro que poderia estar indo para a educação, a gente está vendo aí, pagando fundo partidário, indo para político, para uma série de coisas. Então, eu acho que não é necessariamente a pessoa que só teve dinheiro quem é competente. Não, infelizmente no Brasil você não tem essa oportunidade. Agora, meu ponto aí é o seguinte: nós não podemos, como sociedade, desmerecer quem teve sucesso. Se a gente quer uma sociedade próspera, e se alguém teve sucesso baseado no seu trabalho, no seu esforço, no seu estudo, essa pessoa tem que ser admirada, né? Bom, desmerecer é preconceito. Exato. Na verdade, isso aí é fora de questão. Aqui é fora de questão. Agora, quando você fez aí uma menção a patrimônio e tal, chamou muito a atenção que, de fato, você tem um patrimônio que tem um diferencial incrível, 425 milhões de reais. Mais ainda que o Henrique Meirelles, que declarou 377 milhões. Mas chamou atenção também, por ocasião da declaração desse patrimônio, exigência legal, que você disse que observa que muitas pessoas entram na política e enriquecem através da política, e que você queria fazer um movimento no sentido contrário, que você em determinado momento achou que deveria devolver um pouco à sociedade. Aí a curiosidade, né? Devolver como e quanto? Olha, eu já devo ter devolvido bastante, porque há 10 anos praticamente que eu trabalho no Projeto Novo. Eu podia estar trabalhando no mercado financeiro. Então, acho que a minha ideia lá atrás foi dizer o seguinte: como a gente já fez, acho que todos nós já fizemos doação, eu faço, por exemplo, para o GRAAC constantemente, mas eu achei o seguinte: olha, a melhor doação que eu poderia fazer, que poderia, na verdade, ter um impacto sobre a maior quantidade de pessoas, era entrar para a área pública. Porque o Estado brasileiro acaba interferindo na vida de tanta gente e os recursos já estão lá, que seria a forma mais eficiente. Então eu investi na montagem do Partido Novo, não só recursos para montagem, mas o tempo. E eu diria que não tem riqueza maior nossa do que o tempo, porque dinheiro você sempre pode ganhar, mas o tempo que você usa ele não volta mais, né? Então o que eu fiz foi me dedicar aos últimos anos à montagem do Novo e mais recentemente à questão do partido. E assim eu entendo que eu estou devolvendo, fazendo também um processo de explicar para as pessoas coisas que ao longo do tempo a gente infelizmente foi ouvindo uma doutrinação errada, né, de que olha, o Estado vai resolver nossa vida, as estatais são estratégicas, e tudo isso eu como eleitor fiquei cansado de estar do outro lado da mesa e pagando a conta dos políticos que não nos entregam. O que me chama a atenção eventualmente na declaração de alguns políticos é que não parece fazer sentido
entre o quanto tempo a pessoa está na área pública, o que ele fez de trabalho, ou mesmo o tempo de vida e quanto ele declara, né? A gente teve candidatos a presidente da República declarando R$15 mil. E eu fui totalmente transparente. O que eu ganhei está ali, mas volto a dizer, tudo que eu ganhei foi fruto de trabalho, nunca fiz nada com a área pública. Então foi assim, muito esforço, muito trabalho, muita economia e muita dedicação, né? E o que eu quis dizer ainda, complementando, foi dizer o seguinte: eu espero que outras pessoas que também tiveram sucesso na área privada estejam dispostas a deixar o seu escritório de advocacia ou sua empresa e vir para a área pública, né? Para dar um exemplo, mas não é fácil, porque ao vir você acaba sendo muito questionado, né? Então cria-se uma resistência e é muito ruim porque a gente acaba perpetuando os mesmos. E aí a gente volta no problema que a gente tem. Como é que a gente faz uma renovação da política brasileira se as pessoas que estão se expondo e vindo para a política, por exemplo, me chamou a atenção esse interesse e um pouquinho de crítica em relação ao meu patrimônio. Porque parece que diz assim, não, se você tem todo esse patrimônio, você não pode ajudar as pessoas. Mas não deveria ser o contrário? Quer dizer, se eu fui competente para fazer isso de forma séria, honesta, e estou querendo ajudar, não queria alguém, não seria razoável dizer assim, que bom que você veio ajudar a melhorar o país? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Peço licença a vocês, nós voltaremos daqui a pouco, mas eu deixo sempre uma questão para o nosso retorno. Você falou, quando eu perguntei de que ponto de vista, segurança, falou em alguns aspectos da segurança no país, mas também mencionou a segurança pública, que envolve um dos anseios, né, grandes anseios da população. E nessa questão tem um assunto aí muito polêmico, que é a questão da revisão do Estatuto do Desarmamento. E eu quero a sua opinião. Se no seu entender como um fator, inclusive, de solução para a insegurança pública, o porte de arma, a liberação, a legalização do porte de arma pode ser a saída. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Prosseguimos com Hora do Voto, que hoje recebe João Amoedo, candidato à presidência da República pelo Partido Novo. E eu havia deixado uma questão, quero agora a sua resposta, Amoedo, que em relação à segurança pública, a questão do desarmamento. João Amoedo, é a favor que o brasileiro tenha o porte de arma e possa andar armado para onde quer que vá? Eu acho importante, Marielle, deixar claro o seguinte: eu sou a favor, né, nós somos, no Novo como um todo, o partido é contra o Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque primeiro foi feito um referendo lá atrás e a grande maioria da população votou contra. Então a gente deveria, na nossa avaliação, cumprir o referendo, o resultado do referendo. E segundo, porque um dos principais valores do Novo é a defesa das liberdades individuais com responsabilidade. Então eu entendo que as pessoas têm que ter o direito à legítima defesa. É óbvio que tem que passar por certos testes para ter o direito ao posse de arma. Obviamente você não vai para todo lugar, quer dizer, tem que ter uma restrição de onde você está usando a arma. Agora, eu sou favorável. Agora, tem um ponto importante, que é o que você colocou aqui antes do intervalo, que é a questão da segurança pública. Eu entendo que segurança pública é dever do Estado. E nosso posicionamento contra o Estatuto do Desarmamento não tem nada a ver com a segurança pública. Nós encaramos a questão contra o Estatuto basicamente por uma questão de liberdade individual. Eu não colocaria... Não é para o cidadão se defender? Então, para que arma? Eu não colocaria como uma política de segurança pública baseado no armamento da população. Eu acho que a política de segurança passa por outras etapas. A gente melhorar a integração governo federal, estadual, municipal, valorizar as polícias, fazer um treinamento, essas etapas também, além da legalização do porte da arma? A legalização do porte, do meu ponto de vista, é um direito que a gente deve dar ao cidadão. Mas a gente não coloca isso, no caso do Novo, por exemplo, como o programa de segurança do Novo. O programa de segurança tem que ser feito pelo Estado. A liberação do porte de arma, com a situação que nós temos hoje de insegurança, que não é de segurança no país, não poderia agravar o problema pela facilidade maior de acesso à arma, porque na medida em que você pode comercializar, a gente sabe que tem como burlar esse controle todo, não é? Então as pessoas passariam a usar mais arma para se defender
né? Principalmente em lugares onde a violência já é muito maior. Então, como que o Estado poderia garantir essa segurança previamente para que a liberdade de possuir a arma, de andar com a arma, não levasse a mais insegurança ainda? Denise, eu entendo o seguinte, quer dizer, o Estatuto do Desarmamento está em vigor e, entretanto, a criminalidade no Brasil só cresceu. A quantidade de homicídios só cresceu, batemos recorde ano passado. Por quê? Porque a gente tem os bandidos armados e o cidadão de bem desarmado. Não é só por isso, é porque tem acesso fácil à arma, porque não tem controle da segurança, porque não tem controle de fronteira, não tem policiamento eficiente, tem toda a precariedade, formação policial. Não é porque as pessoas não estão com arma que são a população que ia se defender. Mas aí que está, eu acho que nós deveríamos justamente atacar os problemas, que é o controle da fronteira, a quantidade o problema de mandatos de prisão não cumpridos, que é enorme, né? Um processo, no nosso entender, que a gente deveria ter uma lei de execução penal mais rígida, que as pessoas ficassem mais tempo na cadeia, muito pouca investigação de crimes cometidos. E normalmente esse que tem sido um problema, no meu entender, várias vezes do Estado brasileiro, é que sendo incapaz de resolver os problemas pelas vias corretas, ele acaba resolvendo tirando a liberdade do cidadão, né? Então, eu sou contra a ideia de a gente reduzir a liberdade do cidadão. Isso vale para outras questões, não exatamente nessa linha, mas que tem o mesmo raciocínio. Por exemplo, nós defendemos o voto facultativo. E aí muita gente diz o seguinte, mas se o voto for facultativo, o brasileiro não vai aparecer nas urnas para votar. Mas o brasileiro não pode ser mais tratado como infantil, como criança. O fundo de garantia, não, se o fundo de garantia for opcional e o dinheiro ficar com o cidadão, ele vai gastar tudo e não vai ter. E aí o dinheiro fica rendendo menos que a poupança. Eu acho que chegou na hora da gente tratar o cidadão como uma pessoa maior de idade, que tem responsabilidade e que sabe gerir a sua vida. Até porque o Estado que assumiu todas essas tarefas se mostrou um péssimo gestor, né? Então, por isso tudo, para ser coerente com a questão da liberdade, com a questão dos princípios que a gente defende no novo, nós somos a favor, somos contra o Estatuto do Desarmamento. Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa, mas ainda temos tempo, um pouco de tempo. Eu gostaria muito da sua avaliação do que está acontecendo, né? Esse é um ano eleitoral que é assim, surpreendente, uma nebulosa muito grande em relação ao que poderia acontecer, mas uma recente pesquisa do Instituto Datafolha sobre a preferência partidária mostrou que o PT tem 24% de preferência partidária e está em primeiro lugar em relação a todos os outros partidos. Você criou um novo exatamente para combater a chamada velha política. E o cidadão brasileiro está mostrando que não pensa assim. Ele está aqui uma preferência de 24%, que é um percentual elevadíssimo, se considerarmos as circunstâncias adversas que envolveram o Partido dos Trabalhadores, né? Várias lideranças denunciadas, presas, o líder maior, Lula, condenado e preso nessa situação, porém com 37% e 39% de preferência de votos. O que acontece no seu entender? Qual é a sua avaliação desse quadro? Olha, eu entendo o seguinte, o cenário ainda está muito aberto, muita gente indecisa, né? Quando esses percentuais é quando a pesquisa é estimulada, né? Quando a pesquisa é espontânea, esse número do Lula, se eu não me engano, cai para metade disso, cerca de 17%, 18%, né? Então, acho que isso já é um bom indicador de que tem um recall em cima do nome dele por todo o noticiário, pelos dois mandatos, pela história toda dele, né? Agora, eu sou otimista, eu acredito que o cidadão brasileiro anseie por mudanças. Por quê? Porque a gente tem 13 milhões de pessoas desempregadas. As crianças saem da escola com 8 anos de idade sem saber ler direito ou fazer as contas simples. Uma questão de plano do sistema de saúde que não funciona. Então, acho que tudo isso se reflete no desejo da população. Realmente eu esperaria que o PT caia e tenha índices menores do que esses 24% por tudo isso que foi feito e acho que pelos péssimos exemplos que a gente teve na questão pública e de gestão. Agora, talvez, e até dando um palpite por que o índice ainda está um pouco melhor, é porque ele foi ajudado pelos outros partidos. Porque depois da Lava Jato, depois de a gente notar lá atrás, com o mensalão, das práticas do PT, alguns outros partidos mostraram que faziam as mesmas práticas. Então, isso trouxe uma sensação para a população de que era todo mundo mais ou menos igual. Então, vou ficar naquele que, pelo menos lá atrás, me ajudou um pouquinho. E o PT conseguiu... E para o Novo é todo mundo igual?
eu falo já, e assim, e só para terminar, e acho que o PT conseguiu, inclusive do ponto de vista de marketing, colocar a imagem de que todo esse problema econômico hoje não veio do PT, mas veio do Temer, quando na verdade isso foi tudo criado pela gestão petista, e o Temer era da plataforma petista. Eu acho que os partidos, infelizmente, são muito parecidos. A gente está vendo isso agora nessas eleições, quer dizer, a gente tem uma turma que quer deixar o roteiro exatamente como está, a política funcionando da mesma forma, privilégio, benefício se perpetuando no poder. A gente tem um grupo aqui mais à esquerda que vem com soluções que não deram certo em nenhum lugar do mundo, que quer usar esse mesmo modelo e aplicar, na verdade, regras e desenhos que nunca funcionaram. E a gente tem uma incógnita do outro lado, que é uma pessoa que está na política há 30 anos, nunca teve nada muito diferente, na verdade se aparece como um salvador justamente pelo antagonismo criado. Então é uma eleição que tem um ponto de interrogação muito, muito grande, mas eu entendo ainda que as pessoas querem mudança e a gente tem batido numa tecla só, que é dizer o seguinte: dificilmente a mudança que a gente quer virá dos políticos que estão aí, né? Acho que essa que é a mensagem principal que a gente no Novo tem procurado colocar. Nosso tempo terminou. E encerramos a Hora do Voto de hoje, que recebeu João Amoedo, o candidato do Partido Novo à presidência da República. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, eu que agradeço. E essa disposição para falar com clareza sobre os assuntos que aqui foram colocados. Muito obrigada. Obrigado a você. A você também, Denise. Obrigada por estar conosco, sempre partilhando aqui nessa bancada. Estaremos de volta no próximo domingo, às 11 horas da noite, logo após o Mesa Redonda, quando receberemos Major Olímpio, que é o candidato do PSL ao Senado. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Uma boa noite a todos e até o domingo que vem.